Noite, eu não sei dela. Eu fico te perguntando, né, mulher, como tu soubesse da vida dos É porque geralmente os que andam mais juntos aí eu fico perturbando. Vamos lá. Gente, eu queria nesse momento só passar esses informativos, tá? Aí quando for na próxima aula, eu vou fazer uma revisão com vocês sobre metodologia científica, no que concerne a questão da referência, citação, a formatação, tá? Só para dar uma relembrada, porque esses foram os maiores obstáculos, né, no semestre passado. Já estou no ano passado, olha. No semestre passado. Então, na próxima aula, tá? Avisem os coleguinhas. Eu vou fazer esta revisão, inclusive mostrando lá no livro de vocês, onde vocês encontram as informações. Então, só para relembrar aí, tá, gente? É uma disciplina, então é obrigatório. Como eu tinha avisado anteriormente, na época da socialização dos papers, né? Das dificuldades que eu fui identificando, eu percebi que vocês ainda não estão maduros o suficiente para começar a fazer um trabalho desse com muitas pessoas. Por quê? Porque vocês ainda precisam entender mais do processo todo, né? Aí, quando junta muita gente, você vai ter que dividir mais, aí vocês ficam muito perdidos. Então, eu vou retroceder um pouco. Todas as minhas turmas vão fazer em dupla. Aí não posso falar esse nome. Mas eu arrumei pulga para me coçar, certo? Então, façam suas duplas. Comecem hoje a fazer essas duplas. Pelo menos aí até a próxima aula, tá? Para a gente já começar quando eu for fazer a revisão na próxima aula, vocês já saberem quais são as duplas, inclusive já irem discutindo um pouquinho sobre o que é que vão pesquisar. Lembrando que a temática desse semestre é a contabilidade nos negócios empresariais, né? Então, definam o problema aí da pesquisa de vocês, ou seja, qual é a pergunta que vocês querem responder? O que é que você está com vontade de aprender? Qual é essa pergunta, tá? E as orientações de texto vão ocorrer aos finais de semana, porque a minha semana está... Vamos ver aqui, eu estava dizendo para o George que meu reloginho estava em quantas horas, George, naquela hora? Ó, já vai fazer 13 horas. 12 horas, né? Mais de 12. Agora está com 12h55, né? Isso hoje é quarta-feira ainda. Amanhã ainda é quinta e sexta. Então, eu estou trabalhando pelo menos umas 15 horas por dia, meu povo, por baixo. Então, está muito puxado. Então, fim de semana é que eu vou fazer essas orientações. Por isso que eu quero que vocês se antecipem, não deixem para a última hora. Porque, na penúltima semana, eu mando o texto todo cheio de erro. Olha, desde o começo do semestre eu estou avisando, eu estou pedindo, eu estou informando que vocês são adultos, então você vai ter que esperar eu ter tempo, porque tem outras turmas, teve outras duplas que se organizaram, fizeram direito. Então, para fazer direitinho, para não ficar no sanhaço, né? Então, se programem e comecem logo, faz um pouquinho cada semana, né? É melhor do que depois ficar desesperado. E Marcela, para quando é a finalização? Dezembro, é? Só um instante. Socialização. Entre os dias 2 a 17. Como aquele dia a gente fez tudo no dia só. É dezembro, no caso, né? Sim. Então, vamos focar aí no dia 17 de dezembro. Oi. Desculpa interromper. Deixa eu perguntar. No caso, não vai ser mais em grupos, vai ser em duplas, é isso? Mas é porque... Não acredito, não. Mas é porque eu moro aqui perto do fulano, e aí outra fulana também. Pode ser em trio? Pode, tá? Eu tô preferindo dupla, sabe por quê, Vitor?
Porque eu percebi que vocês não estavam sabendo muita coisa de entender como é que a pesquisa funciona, a leitura crítica, a utilização das citações, a formatação. Então, quando você faz em 2, você faz uma interlocução melhor, vocês se comunicam mais, é mais fácil você marcar uma reunião, porque só tem que organizar 2 horários, entende? Você faz mais parte do processo do que quando são 4 pessoas. Então, vamos deixar para ser 4 pessoas novamente, quando vocês aprenderem esse beabá aqui. Vamos fazer esse momento de retrocesso, no sentido Roberto, é nós. Hã? Viu? Porque aí vocês focam, pronto, você e Roberta. Então, você e Roberta já sabem, já conversam. Aí vocês marcam a reunião, é tranquilo, você já se conhece. Então, tá entendendo? O negócio flui melhor e vocês vão fazer com mais calma, porque senão fica parecendo um Frankenstein, né? Muitas pessoas vão jogando, no final elas não compreendem como elas precisam organizar e tudo mais. Então, eu digo, não, vou deixar com dupla. Mais situações. O trabalho da última vez foi assim tão corrido, porque eu tava sem computador, meu computador quebrou. Nossa, foi uma loucura. A gente fez, tipo, que era para fazer em 3 meses, a gente fez entre 1 mês e meio, mais ou menos. Aí, por isso também que não ficou assim, né? No nível tão... Porque não deu Hoje muito são tempo. 30. Amanhã começa outubro. Então, vocês vão ter outubro, novembro. E aí eu vou informar lá o dia da postagem máxima, mas eu vou colocar pelo menos uma semana antes, né? Dia 10 de dezembro, para vocês postarem a parte escrita. Aí vocês têm a outra semana para poder ajeitar direitinho a apresentação. Tá? Então, vocês têm aí outubro, novembro e 10 dias de dezembro, gente. 70 dias. Muito tempo, não. 70 dias não, outubro tem 31. 71 dias. Vai enrolar? Procrastina, besta. Depois não vem chorar, não. Eu tô dizendo. Olha que esse final de ano não vou. Meu horário de expediente tá começando 4h30 da manhã. Tá terminando ontem. Jesus tem misericórdia da vida. Até dezembro vai ser nessa batida. Então vamos começar? Pronto, mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui mensagem, tem mensagem. Alguém tem mais alguma dúvida? Na próxima aula, vou lembrar aqui novamente que eu vou trazer uma releitura sobre o que é que vocês têm que ter foco na hora de fazer essa pesquisa, né? Na hora de escrever o texto, toda essa parte para que vocês não fiquem depois perdidos e tudo mais, tá bom? Então, gente, unidade 2. Finalizamos a unidade 1. Hoje vamos quase finalizar a 2, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus slides. E na próxima aula a gente finaliza a disciplina. Bem justinho. Primeiro semestre, esse começo de semestre foi meu corrido nesse negócio de ajeitar logo o seminário interdisciplinar. Então, a unidade 2, ela vai... A gente viu, né, que ela trouxe aquela parte de conceitos. A gente já estudou a parte de conceitos e o tópico 1, né? Agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre deixa eu ver aqui, eu conhecer os principais tipos de classificação que a gente viu, verificar como eles surgem, quem pode instituí-lo e conhecer as limitações que os entes possuem. Então, nós vamos adentrar nesta seara aí. Começando pela competência tributária e os limites ao poder de tributar, né? Porque também não é assim, cada um faz o que quer. Começando aí pelas imunidades tributárias. Por decisão com disposição constitucional, né? Está prevista na nossa Constituição. Existem alguns entes e atividades que não estão sujeitos à tributação. Por quê? Porque eles são imunes. Então, a imunidade nada mais vai ser aí do que a supressão, né, por uma disposição constitucional, da competência atribuída aos entes federados de instituir tributos sobre determinada pessoa. Ou seja, os entes, né, eles não podem, eles tiveram parte, então, da sua competência, né, suprimida.
Vamos ver quais são os casos. Nós temos aqui no primeiro a recíproca entidades políticas, que são as subjetivas, templos religiosos, que está sempre a Cuba discutindo, né? Partidos políticos, sindicatos de empregado, instituições de educação e assistência social, a imprensa e também a parte musical. A Constituição, ela elegeu 2 tipos de imunidade, a objetiva e subjetiva. Vocês viram lá na imagem que tinha uma parte aqui, que era subjetiva. As objetivas são aquelas destinadas a determinados bens, ou seja, elas vão se destinar aí a desonerar um objeto de tributação. Como era a questão aqui, ó, da imprensa e também musical, né? Já as subjetivas são aquelas que têm como beneficiários determinadas pessoas jurídicas. Entenderam a diferença? Objetivas são objetos da tributação. E as subjetivas são pessoas jurídicas, que serão aí imunes. Ela busca concretizar o pacto federativo aí, né, viabilizando a convivência harmônica, é a questão das entidades políticas recíprocas, tá? Essa imunidade das entidades políticas recíprocas é para viabilizar a convivência harmônica aí das entidades políticas que compõem o Estado Federal brasileiro. No caso, né, apesar do legislador constituinte, né, atualizar o termo impostos, este também se estende às demais espécies tributárias, então não para apenas no imposto. Dessa forma, União, Estados, Distrito Federal, Território Federal não temos mais, né? E os municípios, eles não podem cobrar tributos entre si. Eles não vão cobrar um do outro. Caso a União seja proprietária de determinado imóvel urbano em um determinado município, não estará sujeita aí ao pagamento de IPTU. Da mesma forma, o município, ainda que proprietário de um veículo automotor, ele estará dispensado do pagamento de IPVA, que acontece lá no campus, né? Nós somos um órgão federal, temos veículos, né? A instituição tem as suas viaturas, que a gente chama, e nós somos isentos do pagamento de IPVA. Imunidades aos templos de qualquer natureza. Ela vai estar prevista aí no artigo 150. Busca assegurar a liberdade religiosa e também exonerar a renda, o patrimônio e os serviços de tributação, desde que decorrentes de suas finalidades essenciais. Tem que estar ligada aí às finalidades essenciais desse templo. Gente, falta já. A imunidade aos templos religiosos, ela se limita à vedação da cobrança de impostos. A gente viu, né? Existem outros tipos de tributos. Por exemplo, a questão do alvará, né? Ele vai ter que pagar. Ele só vai estar isento aí de impostos. Imunidades aos partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e entidades de assistência social, né? Ele vai estabelecer também no artigo 150, né, a imunidade a certas pessoas jurídicas que, em decorrência das atividades que desenvolvem, eles possuem uma função social. E, por isso, eles são merecedores de imunidade, né? Então, encara-se aí que os partidos políticos, né, assim como os sindicatos, as instituições que prestam assistência social, né, elas estão prestando aí, elas estão fazendo um pouco da função social do Estado. Então, por isso, ela não... Pronto. Então, elas são imunes. A imunidade aos partidos políticos vai visar garantir a liberdade política, tá? E também o pluralismo político, para que não tenha apenas um ou dois partidos. Ela não é autoaplicável. Isso significa que os contribuintes beneficiados, eles devem cumprir aí certos requisitos. No caso dos partidos políticos, essa imunidade ela só poderá ser usufruída desde que tenha o seu registro no TSE. Então,
Um partido, para ter essa imunidade, ele precisa estar devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Imunidade aos sindicatos de empregados. Vale destacar aí que o sindicato beneficiado pela imunidade é aquele destinado a proteger os interesses dos empregados e não dos empregadores. Marcela, tem sindicato dos empregadores? Tem. Se você pega uma CCT, você sabe que é uma CCT? Vocês pegam uma convenção coletiva de trabalho que é acordada às condições do próximo ano, né, ou do ano vigente, vocês vão ver que é sempre um acordo feito entre o sindicato dos empregados e dos empregadores. Então, só vale aqui, tá, para o sindicato dos empregadores. Ele visa proteger a parte hipossuficiente, né, a parte mais fraca aí, da relação de trabalho, a fim de garantir os direitos sociais. E a imunidade às instituições de educação, né, e de entidades de assistência social. As entidades de educação e ensino e também as de assistência social sem fins lucrativos, elas também gozam de uma imunidade que visa aí a proteção à educação e ao ensino e também aos direitos que são previstos nos artigos 203 e 204, e aí que se refere à assistência social, né, da Constituição Federal, e também aos artigos 205, 208 e 214, que é sobre a educação e o ensino, também na Constituição Federal. E a justificativa disso decorre de que não seria razoável tributar a atividade que se equipara ao próprio dever estatal, ou seja, essas instituições estão aí preenchendo, né, uma lacuna deixada pelo Estado, que ele deveria estar preenchendo e não está. Então, já que essas instituições estão agindo onde o Estado deveria, mas não está, compreende, então, que não deve ser taxado. A súmula 724, ela vai dizer, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150 da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades, tá? Então, pode ser que a gente tenha aqui, a prefeitura tenha terrenos, ou tenha um imóvel, e ela vai alugar para ser depósito de alguma pessoa. Ela faz uma licitação, né? A pessoa vai lá. E aí, esse recurso ele tem que ser revertido nas atividades que, no caso aí, a prefeitura realiza, né? Junto à população. Se for, aí ele continua imune dos impostos. As imunidades à imprensa, né? Lá a Constituição ela prevê essa imunidade para os impostos que incidem sobre o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à impressão de tais veículos de pensamento. E aí estão querendo taxar o livro, né, meu povo? Por quê? Porque livro, comprar livro é coisa de rico. Eu digo, meu Deus do céu. Esse ministro da Economia falar que solta cada pérola, pelo amor de Deus. E ele tem como propósito essa imunidade proteger a livre manifestação do pensamento e a expressão da atividade intelectual, artística e científica. Gente, falando nisso, eu decidi que vou escrever um livro. Esse mês. Vou pegar um capítulo da minha dissertação, na verdade, vou pegar 2 e vou transformar em 2 livros. Me aguardem. E a imunidade musical? Então, a gente viu que a imunidade lá com relação à imprensa é para que ela tenha livre circulação, né? Que não haja um empecilho aí no acesso a essas informações. A musical, assim como a imunidade da imprensa, né, ela vai se tratar de uma desoneração de impostos objetiva, que incide aí sobre um objeto, tá? Essa espécie, ela não estava prevista lá no texto originado da Constituição, foi acrescentada aí por meio de uma emenda constitucional em 2015 e visa, da mesma maneira, garantir o acesso à informação e à cultura. Parabéns, mulher! Foi porque eu inventei. Eu estou inventando um negócio aqui
Até dezembro vai me endoidar, mas é assim mesmo. A gente só consegue as coisas batalhando, mas torçam por mim para dar certo. Eu quero muito, 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 muito que dê certo. É por isso que eu estou madrugando, é por isso que vou ficar os finais de semana todo também estudando. Então, gente, finalizamos o tópico 2, tá? Aqui já da unidade 2, vamos para o tópico 3. Tópico 3, relação jurídica tributária. A gente está falando tudo aqui dessa questão tributária, porque lá para a próxima aula a gente vai focar mais na parte empresarial, tá? O foco é direito tributário e empresarial. A gente vai saber mais sobre as SAs, a limitadas, a LI, a gente vai saber um pouco mais disso. Elementos da relação jurídica tributária. A relação, ela vai se mostrar como um vínculo entre dois sujeitos. De um lado, nós temos o contribuinte. O contribuinte é chamado aí de sujeito passivo. E do outro, nós temos o ente tributante. O ente tributante, meu filho, ele é ativo. Em que aí o primeiro, após realizar o fato tributável, ou seja, o contribuinte, de alguma forma, né, ele realizou algo que é um fato tributável. Ele vai chamar, então, de fato gerador. Previsto aí em abstrato na norma, né, uma hipótese de incidência. Quando isso acontece, ele fica obrigado, é o que vai ser chamado aí de obrigação tributária, a realizar o pagamento do tributo, sendo, então, considerado como crédito tributário. Nesse caso, o pagamento será realizado a um ente tributante após a sua constituição, que é o seu lançamento tributário. Entenderam isso daí? Entenderam? É o seguinte, nós, pobres cidadãos, vamos lá, sei lá, comprar um carro. Aí, nós somos contribuintes, sujeito passivo. Aí, o ente tributante, que é um sujeito ativo, após eu realizar, não vou comprar um carro, não vou comprar um terreno. Após eu realizar essa compra, que vai ser chamado de fato gerador, né? Ou então, que é um fato tributável, previsto aí na norma, né? Então, tem uma hipótese de incidência de tributo. Eu vou ficar obrigada, então, eu vou ter uma obrigação tributária a realizar o pagamento de tal tributo. Essa questão de realizar o pagamento é o crédito tributário ao ente, né? Após aí o lançamento. Vamos ver aqui. Então, a gente tem aqui o diagramazinho. Relação jurídica tributária. Tem umas hipóteses de incidência, todas as situações que podem gerar aí incidência de pagamento de tributos, né? Aí existe uma hipótese, aí é realizado, então, o fato gerador. Quando esse fato gerador é realizado, surge uma obrigação tributária. Quando ele paga, então, essa questão aí do crédito tributário, após o quê? Seu lançamento. Mais à frente ele vai explicando mais, tá? Não se confunda aí. Não, descompliquei que já vai dar certo. Hipótese de incidência e fato gerador. Ele vai representar a descrição de forma abstrata do fato que é passível de tributação, caso venha a ser concretizado. E aí viabiliza o surgimento da tal da obrigação tributária. Esse fato gerador, por sua vez, ele vai consistir na materialização da hipótese de incidência. Vamos dizer que a hipótese de incidência é que na compra de um terreno você vai pagar ITBI, tá? Existe essa hipótese. Mas ela é apenas uma hipótese, ela só vai se tornar realidade quando surgir o fato gerador, que é a compra, tá? Então, o fato gerador é a materialização da hipótese de incidência, representando aí o momento concreto da sua realização, que se opõe à abstração do paradigma legal que o antecede. Bonita, né? Mas é só para dizer isso que eu falei mesmo. Exemplo, o IPTU. O IPTU é um imposto de competência municipal e tem como hipótese de incidência você ser proprietário de um imóvel urbano, ok?
Então, enquanto o contribuinte não concretizar ou materializar esse fato, que foi eleito aí pelo legislador como passível de tributação, quando isso não acontecer, a gente vai ter só a hipótese de incidência. Quando, porém, o Vitor for lá comprar um terreno, não vai comprar um terreno não, vai comprar uma casa, né? Vai chamar a gente para festa, para open house. Quando ele fizer isso, o contribuinte vai se tornar... Uau, viu? vai se tornar proprietário efetivo de imóvel urbano e estará, então, caracterizada a ocorrência do fato gerador. Ok? Isso aí vai fazer gerar o nascimento da obrigação tributária. Olha aí que o menino nasceu. Tá? Então, a hipótese de incidência é abstrata, tá? A hipótese de incidência do IPTU aí é você ser proprietário de um imóvel urbano. Qual seria o fato gerador? Ele é concreto e, nesse caso, seria o fato gerador do IPTU, que é gerado quando você se torna proprietário de um imóvel urbano. Dessa forma, os dois elementos eles se referem ao mesmo fato jurídico, diferenciando-se tão somente quanto ao tempo em que eles surgem, tá? A hipótese e o fato. Eles se referem aí ao mesmo fato jurídico, mas os tempos são diferentes, né? Enquanto a hipótese de incidência ela surge de forma concomitante à lei, assim que a lei é criada, dizendo que um proprietário de imóvel urbano tem que pagar IPTU, então ali já nasce a hipótese, tá? De incidência. O fato gerador, ele vai surgir com a materialização no mundo fenomênico, né? Dessa mesma base imponível. Gente, esse autor desse livro fala bonito, não fala? Só que estuda direito é foda. As espécies de fatos geradores, gente. Nós temos aí contínuos, complexos, instantâneos. Os contínuos, a sua realização se dá de forma duradoura e estável no tempo. Os complexos, a sua realização ela vai ocorrer ao longo de um determinado período. E instantâneo, ele tanto se inicia e se completa em um só instante. Os artigos 114 e 115 do Código Tributário, eles ainda definem os fatos geradores da obrigações principal e acessória, tá? O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Já o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, ela impõe a prática ou então a abstenção de um ato que não configure uma obrigação principal. Após a ocorrência do fato gerador, que a gente já sabe o que é, né? Quando se concretiza a hipótese, surge aí essa obrigação tributária, né? E, como qualquer outra obrigação, ela é composta de sujeitos, objeto e causa, tá? São dois os sujeitos da obrigação tributária. Mas, gente, nós temos o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que detém a competência tributária, ou seja, é o ente federado credor. Competência aí é quem tem o poder de tributar, tá? Então, esse é o sujeito ativo. Os sujeitos ativos da obrigação tributária, eles ainda vão se subdividir aí em diretos e indiretos. Sendo sujeitos ativos diretos os próprios entes federados tributantes e indiretos as entidades parafiscais que detêm a capacidade tributária ativa, como a gente viu nas aulas passadas, né? O sujeito passivo somos nós, devedor da obrigação tributária, aquele que deve levar o dinheiro aos cofres públicos ou aos cofres particulares, né, de alguns políticos, ou realizar a obrigação acessória que esteja descrita em lei.
E de acordo com o Código Tributário, aí duas espécies de sujeitos passivos nós temos. Temos o contribuinte e o responsável. O contribuinte, por exemplo, aí no caso do IPTU, é o proprietário do imóvel. E o responsável, no caso aí do imposto de renda de pessoa física, é a empresa que recolhe de forma antecipada o imposto de renda sobre os rendimentos que os seus funcionários recebem. Então, quando você recebe lá o seu pagamentozinho, né, você vai ver o seu contra-cheque, aí você, quando foi chamado para fazer entrevista, você vai ganhar tantos reais e tudo mais. Quando você recebe, tipo, olha, cadê meu dinheiro? ISS foi uma parte, imposto de renda, dependendo aí, se você se encaixa numa faixa, vai outra parte. Então, quando a empresa faz isso, ela está agindo aí nessa questão tributária como um sujeito passivo. Assim como a competência tributária, ela é indelegável, o sujeito passivo, ele não pode se esquivar do pagamento do tributo, né? Você não vai fugir do fisco, não. Alegando aí a convenção realizada com outro particular que não seja caracterizado aí como contribuinte. Por exemplo, o proprietário de um imóvel que o alugue a terceiros, ele não poderá se esquivar da responsabilidade pelo pagamento da exação tributária, transferindo aí a responsabilidade ao locatário. Ou seja, se o locatário não pagar o IPTU, quem é o proprietário é ele, né? Nem sempre o contribuinte ele se caracterizar como sujeito passivo da obrigação, podendo a lei delegar a terceiro, no caso aí o responsável, a obrigação de realizar o recolhimento do tributo devido. Então, as modalidades de responsabilidade tributária aí, gente. Nós temos aí a substituição regressiva e supressiva, e eu botei essa progressiva aí, porque à época eu fiz umas pesquisas, né, e vi que tinha essa progressiva que o livro não trazia, tá? E de transferências, responsabilidade, sucessão e solidariedade. A responsabilidade por substituição, que ocorre que a legislação, antes mesmo da ocorrência do fato gerador, antes do fato gerador acontecer, ele já estipula aí que um terceiro, que não é o contribuinte, ele seja o responsável pelo recolhimento do tributo. Essa substituição pode ocorrer de maneira regressiva, quando o recolhimento do tributo ocorre de maneira diferida ou postergada, como ocorre, por exemplo, na cadeia de produção de alimentos, né? Como são vários agricultores que fornecem a matéria-prima para o industrial, esse último industrial é eleito, então, pela fiscalização, pela legislação, como o responsável, o que facilita em grande parte aí a fiscalização pelo fisco, né? Deixa eu ver. Pronto. Já na substituição progressiva, ocorre o pagamento antecipado do tributo sobre toda a cadeia produtiva, como na produção de veículos automotores, né? Então, ele já paga antecipadamente. A responsabilidade por transferência ocorre em situações em que o fato gerador já se concretizou, ou seja, apesar do contribuinte ter sido quem deu ensejo ao fato gerador, ele fez surgir, né? A lei transfere a obrigação tributária a um terceiro. Essa modalidade ela vai se dividir em outras 3 categorias. É a transferência por responsabilidade, transferência por sucessão ou transferência por responsabilidade. A transferência por responsabilidade ocorre em situações em que o responsável que foi eleito pela legislação, ele vai ter o dever legal ou contratual para com o patrimônio do contribuinte, como ocorre no caso dos pais, em relação ao patrimônio dos filhos que são incapazes. A gente já estudou direito civil, não já? Vocês estudaram lá no primeiro semestre. Vocês lembram que são os incapazes?
Incapazes aí, no caso, são os filhos, né, até 18 anos. Então, se eles têm imóveis, né, se eles têm patrimônio, têm uma conta no banco, alguém deu um recurso, ele trabalhou, né, e ele é menor de idade, ou seja, os pais são os seus responsáveis legais, nesse caso aí, ele foi o responsável eleito pela legislação para aí o patrimônio desse contribuinte. A transferência por sucessão ocorre nas situações em que, havendo desaparecimento do devedor original, a responsabilidade se transfere para terceiro em relação ao seu vínculo. Como exemplo, a gente pode citar as empresas que realizam operações de fusão, né? Ou então, no caso de espólio em relação aos débitos tributários deixados pelo falecido, né? Em ambas as situações, o devedor principal desaparece e aí surge um novo responsável pelo pagamento dos tributos, nesse caso aí por sucessão. A transferência por solidariedade. Vocês querem transferir aí por solidariedade? Quem quer pagar meus impostos por solidariedade? Ninguém quer, né? As pessoas com interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, em outras situações, expressamente na lei, eles irão responder de forma solidária. Significa que o ente federado poderá exigir o tributo diretamente do terceiro, sem antes ter que acionar o devedor principal. O Código Tributário, gente, ele vai estabelecer a existência de duas modalidades de obrigação tributária. Essa parte do estudo é mais chatinha, né, meu povo? É classificação, classificação, classificação. Mas vamos lá. A próxima aula vocês vão ficar mais empolgados, que é parte empresarial. Acho que vocês vão se identificar mais. Então, tem duas modalidades de obrigação tributária: principal e acessória. A principal é a obrigação de pagar e a acessória é a obrigação de fazer. A obrigação tributária é principal ou acessória, é o artigo 113, né? Parágrafo 1º. A obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador, ela tem por objeto o pagamento de tributo ou uma penalidade pecuniária, né? Em dinheiro. E ela extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ou seja, quando você pagar, ela se extingue. Parágrafo 2º. A obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária e ela tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas aí no interesse da arrecadação ou então da fiscalização dos tributos. E, por fim, aí o parágrafo 3º, né, vai dizer que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente aí a uma penalidade pecuniária. Assim, gente, toda a obrigação tributária que implica o dever de pagar, ela será principal. Enquanto a obrigação de realizar determinado ato, como de prestar informações ao fisco, ele vai se caracterizar como uma obrigação acessória. Exemplo, imposto de renda. Tá? A gente tem, você se encaixou naquela faixa, você tem uma obrigação principal, que é de quê? De pagar. Você tem que pagar o imposto. Pronto, vai ser recolhido. Nesse caso, ligado a essa, tem a obrigação acessória, que é prestar informações ao fisco. É quando você faz a declaração do imposto de renda. É isso daí que ele estava falando, nisso tudo. E o lançamento tributário? Mil desculpas. É porque a boca não quer ficar fechada, meu Deus. Lançamento tributário. O sujeito ativo, tá? Lembra que é um sujeito ativo? É o ente que vai te cobrar o imposto.
ele teve conhecimento aí da ocorrência do fato gerador. Ele deve se valer do lançamento para, então, constituir o crédito tributário. Através desse ato administrativo, o ato administrativo é todo o ato da administração pública, né? Tudo que a gente na administração pública faz, decide, cada um dos processinhos que a gente coloca para frente é um ato administrativo, tá? Então, através desse ato, esse sujeito ativo, ele vai identificar que ocorreu esse fato gerador, o momento em que ele se realizou, o local, o sujeito passivo da obrigação e os demais critérios aí quantitativos que sejam consequentes, ocorrências aí do fato gerador, tá? Ou seja, a base de cálculo e a alíquota incidente na operação, realizando assim o lançamento tributário, que vai constituir o crédito tributário. Então, esse lançamento, ele sempre deverá se reportar à data da ocorrência do fato gerador. Não pode ser anteriormente. Como é que eu vou pagar IPTU de uma casa quando nem era minha? Tá? Eu nunca tive uma casa, tu quer me cobrar? Tem que ser a partir do fato gerador. Aqui um exemplo. Um exemplo de um lançamento tributário aí da Prefeitura de São Paulo, do IPTU, né? Vocês aí estão identificados aí o critério pessoal, é o ente que está cobrando, né? Assim como a pessoa que está sendo cobrada, tem o critério espacial, vocês estão vendo aí, é local do imóvel. Tem também um critério material, que é o número de cadastro do imóvel. O critério temporal, né? A data e tudo mais. E o critério quantitativo, que é a base de cálculo que eles vão utilizar para poder chegar ao valor do tributo devido. As modalidades de lançamento. Nós temos aí lançamentos por declaração, homologação e por ofício. Lançamento por ofício. O ente estatal reúne todos os elementos que são necessários para, então, realizar o referido ato administrativo, informando o contribuinte do lançamento efetuado, como ocorre, por exemplo, no IPTU. No lançamento por declaração, por sua vez, o contribuinte é que vai prestar as informações à autoridade fiscal, para que essa venha realizar aí uma análise das informações prestadas e, posteriormente, o lançamento. E no lançamento por homologação, então, a participação do sujeito passivo, ela é muito mais efetiva, porque além de prestar informações à autoridade fiscal, o contribuinte também deve realizar o pagamento antecipado do tributo, independentemente da análise pela administração pública. E essa homologação deve ocorrer no prazo de, no máximo, 5 anos. Realizado o lançamento tributário, é que surge o crédito tributário, né? Aí vamos falar sobre suspensão do crédito tributário. A legislação tributária ela vai estabelecer aí situações que podem implicar a suspensão da exigibilidade do crédito. Justamente por se tratar de suspensão da exigibilidade, ela é pressuposta a constituição do referido crédito tributário, né? Então, já tem que existir essa previsibilidade do crédito e você vai suspender essa exigibilidade. Acionando uma dessas suspensivas, o fisco deverá ir aguardar o exaurimento desta para continuar a realizar a cobrança do tributo. Dessa forma, então, as causas da suspensão, elas atuam no momento posterior ao lançamento, né? O lançamento tributário. Foi feito o lançamento tributário e aí foi solicitado a suspensão. As hipóteses de suspensão. Você já fez o depósito do seu montante de forma integral. As reclamações e recursos administrativos com que você entra, né? Por exemplo, multa, né, gente? A gente recebe multa, chega em casa, mas como assim? Menina, uma vez eu recebi uma multa. Como assim? Como foi isso? Onde foi isso? Cadê a foto?
Só dizia assim, e o pior que não chegou lá em casa, só veio quando foi pagar o licenciamento, né? Aí dizia lá, não dá preferência ao pedestre, eu acho. Eu digo, mas onde foi isso, cara? Cadê a prova? Como é que prova, né? Mas já tinha passado mais de ano, né? Porque não chegou na minha casa, eu não pude, então, fazer o quê? Entrar com recurso administrativo, tá na hipótese aí de suspender. Moratória, liminar ou tutela antecipada judicial e também a questão do parcelamento. Também tem gente que parcela, gente que tem que pagar imposto de renda além do que já foi retido na fonte, aí vai ter que parcelar. A moratória significa a dilação do prazo de pagamento do tributo mediante lei concedido pela Fazenda Pública, ou seja, é a postergação do prazo. Você vai aumentar o prazo de pagamento. O depósito do montante integral é a alternativa dada ao contribuinte para que, querendo discutir essa exigibilidade, ele realize o montante devido, afastando logo os juros e correção. Ou seja, ele quer solicitar... Ele quer discutir se realmente ele vai pagar aquilo que precisa pagar, mas antes ele já paga, para garantir que, caso ele não ganhe, né, ele não tenha que pagar juros e correção. Os recursos administrativos, eles buscam concretizar os princípios do contraditório e ampla defesa. Direito fundamental aí previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Então, o contribuinte que não esteja satisfeito com o lançamento efetuado em seu desfavor, ele poderá impugná-lo administrativamente. Foi o exemplo que eu dei aí da multa. A concessão de medida liminar, aí por meio de mandado de segurança ou então de tutela antecipada em outra ação judicial. Aí refere-se, então, à decisão judicial que determina a suspensão da exigibilidade do crédito. Até quando? Até que haja uma decisão definitiva pelo Poder Judiciário. Enquanto isso, fica suspenso. Tem muita empresa. A Telemar é mestre nisso. A Telemar está em recuperação judicial não sei há quantos anos, né? Eu sei que a gente tem um contrato com ela. Todo mês, quando a gente vai pagar uma fatura, a gente tem que baixar todas as certidões de regularidade fiscal. Aí, quando a gente baixa a trabalhista, né, sempre tem lá, tem débito, mas com exigibilidade suspensa, né, ou seja, está correndo ainda na justiça. Então, ela não pode ser prejudicada ainda por isso, a não ser quando já tiver transitado julgado. E o parcelamento é a modalidade que possibilita o pagamento a prazo do tributo devido. Quem geralmente precisa pagar imposto de renda além faz esse parcelamento. Exclusão do crédito tributário, que a gente já viu lá a suspensão, vamos ver a exclusão, quando é que isso pode ser excluídos, né? Diferentemente das causas de suspensão do crédito, as causas de exclusão, elas têm atuação em um momento anterior ao lançamento tributário. Então, atenção, hein? A suspensão é posterior e a exclusão é anterior ao lançamento tributário. Então, além das causas de suspensão, existem situações que podem ocasionar a exclusão do crédito tributário, quais sejam a anistia e a isenção. A anistia é um perdão de penalidades pecuniárias que é concedido por lei, que vai aí operar, inclusive, efeitos retrospectivos. Ele não gera um direito adquirido e pode ser revogado a qualquer momento, tá? Ou seja, né, porque você conseguiu, que isso vai durar para sempre. A isenção é uma desoneração tributária que atinge a obrigação principal, que é de pagar, mas que mantém o incólume, o dever de prestar as obrigações acessórias. Não sei se vocês já viram, vocês já foram fazer alguma compra lá no Pinheiro? Se você pegar... Eu estava até com um aqui. Se você pegar a nota fiscal do Pinheiro, você vai ver que tem toda aquela descrição do que você comprou. O total bem abaixo, tem os impostos, né? Quanto você pagou ali de imposto. O ISS é zerado, porque foi um incentivo aí fiscal que a prefeitura deu
Ele imaginou que abrir mão desse recurso por um tempo seria mais vantajoso, porque iria gerar mais empregos do que ficar sem a empresa aqui na cidade. Acontece muito isso. O problema é que, às vezes, quando isso acontece, a cidade fica refém, né? O Estado fica refém da administração. Isso tem acontecido muito lá em Sobral, com a Grendene, né? É Grandene ou é Grendene? Não sei, não conheço. É um desses dois nomes aí. É Grandene, vocês sabem. Ela tem isenção, e aí, na proximidade do fim dessa isenção, ela ameaça ir embora. Então eu vou para outro local. E aí a cidade fica, então, como falam, de calças na mão, né? Existem algumas isenções que elas são proporcionadas pelos entes federados, mas que existe uma determinada contrapartida por parte do contribuinte. São as chamadas isenções onerosas. E elas não podem ser revogadas aí a qualquer tempo, tá? Porque elas devem respeitar as condições expostas na lei que instituiu a referida causa de exclusão. Aquelas não onerosas, por sua vez, elas podem ser revogadas a qualquer tempo. E é vedada a concessão de isenção heterônoma, ou seja, concedida por outra entidade política que não seja aquela detentora da competência tributária. Se você não tem competência tributária, não venha querer aqui conceder isenção, né? Além das causas de suspensão e de exclusão, existem também as situações que ocasionam a extinção do crédito tributário. Tais causas estão relacionadas, obviamente, lá no Código Tributário Nacional. Quais são as hipóteses de extinção? Né? A gente tem aí pagamento, compensação, prescrição e decadência, pagamento antecipado, decisão administrativa, transação, remissão, conversão, consignação em pagamento, decisão judicial e doação em pagamento. Vamos lá. Vamos por parte. O pagamento trata-se simplesmente da situação em que o contribuinte leva aos cofres públicos a quantia exigida. Ou você vai lá, pagou o seu tributozinho, pronto. Houve a extinção do crédito. A compensação possibilita que o contribuinte que quer deter todo esse crédito, ele possa compensar com débitos tributários, desde que tais quantias se refiram a tributos do mesmo âmbito de competência tributária. Por que, gente, tem que ser do mesmo âmbito? Porque cada ente tem o seu âmbito, a sua competência, e um não entra, né, na competência do outro. Então, o que ele está dizendo é que você deve impostos ao Estado, mas de alguma forma o Estado te deve alguma coisa, né? E aí você compensa. Mas lembrando que quem te deve e a quem você deve ser o mesmo ente. A transação se refere a um negócio jurídico em que dois sujeitos de uma dada obrigação decidem extingui-la, mediante aí concessões recíprocas, pondo fim ao objeto da obrigação. Tal situação é raramente utilizada na medida em que não fica a critério da Procuradoria da Fazenda Pública. O que será a remissão, né? A remissão, ela se refere ao perdão concedido pelo ente federado competente e se aplica às obrigações principais, mas só poderá ser instituída se caracterizada uma dessas situações aí. Vamos lá. Se a situação só poderá ser instituída se caracterizada uma das situações previstas, ou seja, a situação econômica do sujeito passivo, ao erro ou uma ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, então pode ter remissão, né? A diminuta importância do crédito tributário é muito pequeno, não é? Há considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso. E também condições peculiares a determinada região do território
da entidade tributante. A conversão em moeda. Refere-se àqueles casos em que o contribuinte, por alguma razão, ele decide realizar o depósito administrativo ou judicial para impugnar ou então discutir o débito, evitando aí a cobrança de multas e, ao final, continuando devido o tributo, o montante depositado ele vai ser convertido em renda a favor aí do ente tributante. O pagamento antecipado são aquelas hipóteses em que o lançamento do tributo ocorre por homologação, de modo que o contribuinte, além de prestar as informações ao fisco, ele realiza o pagamento antecipado do tributo. Imposto de renda também é assim, né, gente? Já ouviram falar da restituição? É porque você pagou antecipadamente, depois você demonstrou que o Estado está te devendo, né? A consignação em pagamento consiste na medida judicial na qual o sujeito passivo, tendo seu pagamento recusado pelo sujeito ativo, ou seja, ou ainda sendo cobrado de forma simultânea por dois entes federados sobre o mesmo fato, mesma situação, o mesmo fato gerador está sendo cobrado por dois entes. Aí realiza o depósito em juízo até que o Poder Judiciário ele ordene o recebimento do tributo pelo ente competente. Vamos lá decidir quem vai ser o ente competente. Situação muito comum ocorre com contribuintes que moram em regiões limítrofes de municípios, né? Acabam por ser cobrados por ambos os municípios em relação ao IPTU. Aí é sacanagem, né, gente? Certeza. A decisão administrativa ou a decisão transitada em julgado, elas têm o mesmo pressuposto, ou seja, não pode mais ser alterada, salvo hipóteses específicas, né? Dessa forma, para o contribuinte que obtiver o julgamento judicial ou na esfera administrativa de forma procedente, o crédito estará extinto, ou seja, não será mais exigível pelo tributante, né? Então, você entrou lá com um recurso e aí você realmente não vai precisar pagar. Foi lhe dado aí ganho de causa. A dação em pagamento. Isso aí ocorre quando o contribuinte dá em pagamento algum bem para a quitação do crédito tributário, né? Essa modalidade de extinção, ela se limita à dação de bens imóveis, não sendo estendida a bens móveis, ou seja, apenas imóveis aí. A decadência opera-se antes do lançamento tributário, ou seja, consiste aí na perda do direito de efetuar o lançamento, tá? Após transcorridos 5 anos do fato gerador. Então, aconteceu um fato gerador e o sujeito ativo, ele, esqueci. Então, houve decadência e ele não vai mais cobrar. Não tem mais o direito, tá? De efetuar o lançamento. A prescrição opera-se após o lançamento e é o fato jurídico que implica a perda do direito de ajuizamento da ação de execução fiscal. Qual é a diferença entre decadência e prescrição? Vamos lá. A decadência, gente, é antes do lançamento tributário. Veja, ele não faz o lançamento tributário, decorre o tempo aí de 5 anos do fato gerador, então ele não vai mais nem poder fazer o lançamento. Isso é decadência. A prescrição é após o lançamento, tá? Ele fez o lançamento, a pessoa não pagou. Então, ele não vai mais ter o direito de ajuizar, cobrar isso na justiça, execução fiscal e tudo mais. Então, passados 5 anos aí, você está livre. Então, aqui, prescrição e decadência. Ambos, né, decorrem em 5 anos. A decadência é a partir da data do fato gerador e o prazo final para efetuar o pagamento. A prescrição
Começa com o lançamento para a questão da cobrança judicial. Aqui vocês vejam que na decadência não tem previsto o lançamento, só tem a data do fato gerador. Então, a partir da data do fato gerador, conta-se o tempo, tá? Enquanto a decadência está relacionada ao direito do ente federado de lançar o tributo, a prescrição se relaciona com o direito de esse mesmo ente, após o lançamento, se efetuado dentro do prazo decadencial, cobrar judicial por tal tributo, tá? Vamos falar aqui sobre certidão de dívida ativa e execução fiscal. Realizando o lançamento e não realizado o lançamento, não realizado o pagamento do tributo pelo seu lindo contribuinte, a Fazenda Pública deve realizar a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Esse procedimento ele é necessário para que o ente federado aí, credor, ele possa realizar a cobrança judicial do montante que não foi pago aí pelo contribuinte. E através desse procedimento que a Fazenda obtém um título executivo extrajudicial que pode ser executado, ou seja, que pode ser cobrado judicialmente, pois a partir de então ele se torna certo, líquido e exigível. Danoso. No nosso sistema tributário, né, existem basicamente 3 sistemas ou regimes de apuração de tributos. Aqui já falando um pouquinho sobre as empresas, tá, gente? Nós temos basicamente Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Esses são os sistemas ou regimes de apuração de tributos. Quando vocês forem aí todos se tornar empresários, né? Vocês vão ter que escolher, fazer um planejamento tributário, né? Depois de tudo dentro do seu plano de negócios, para saber qual vai ser a melhor opção para vocês. Então, aí o Simples Nacional, sua legislação, a legislação de cada um desses, tá? Uma pausa para vocês. Meu Deus, desculpa, me perdoe. Vamos lá. Lucro real. O sistema de lucro real é o sistema utilizado como regra geral para a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica. Sim, também paga, né? Imposto de renda, tá? E também da contribuição social sobre o lucro líquido, conhecido aí como CSLL. É aquele de maior complexidade contábil, tá? Do lucro real, na medida que ele vai exigir que a empresa, através de uma contabilidade bem detalhada, ela alcance o lucro realmente obtido, que então é passível de tributação. Então, concordam que é mais difícil aí, né? Você conseguir fechar exatamente qual foi o lucro. Precisa de um acompanhamento bem de perto. Tais tributos, eles possuem a mesma base de cálculo e para alcançá-la faz necessária a realização da contabilização por intermédio de um instrumento, o OLS nunca mais participou das aulas, né? De um instrumento denominado aí demonstração do resultado líquido. Aliás, aí é a demonstração do resultado do exercício, né? Que é a DRE. Lá no livro de vocês deve estar com erro aí. Somente através desse procedimento se alcançará o lucro líquido tributário, que após adições e exclusões que são permitidas pela legislação, vai formar aí a base de cálculo de tais tributos, ou seja, em cima de que vai ser aplicado esses tributos. Apesar de ser a regra no sistema de apuração de tributos, tal regime ele não é obrigatório para todas as empresas, sendo utilizado especialmente por empresas de grande porte, geralmente sociedades anônimas. O regime de lucro presumido, ele é menos complexo do ponto de vista contábil, na medida em que a apuração do imposto de renda por pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, ele ocorre de forma presumida. Presume-se, né?
Na prática, o que vai ocorrer é a aplicação de um percentual, que vai variar aí de 1,6% a 3,2%, a depender aí da atividade econômica exercida, tá? E ela incide sobre a receita bruta auferida pela empresa. A aplicação desse percentual sobre essa receita bruta, que vai formar a base de cálculo, sobre a qual vai incidir aí essas alíquotas dos tributos. E, por fim, a gente tem o Simples Nacional, né? Uma leizinha aí de 2006, recente, né? Que busca dar tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, um estímulo, né, gente? A sua sistemática de apuração, ela consiste na aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta auferida mensalmente pela empresa. As alíquotas, elas estão previstas nos anexos dessa lei complementar e elas conjugam proximamente 7 tributos: o imposto de renda, PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, INSS patronal, ISS ou ICMS. Os anexos, eles vão variar de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, então vai depender muito disso. E a empresa que for optante por esta modalidade, optante pelo Simples, ela não poderá ultrapassar o faturamento anual de R$4.800.000. Contar o que aconteceu com a gente esse mês, aliás, esse ano. Nós temos um contrato com uma empresa para a prestação de serviço de trabalhador de manutenção predial. É um faz-tudo, tá? A empresa é muito boa, a gente nunca teve nenhum problema, já estava no segundo ano de contrato. Aí, toda vez que está perto de vencer um contrato, dependendo do contrato, a gente pode prorrogar, né? Quando a gente foi pedir a prorrogação desse contrato, eles disseram que não iriam, porque eles mudaram o regime de tributação, né? Eles eram do Simples Nacional e agora eles foram para o lucro real, porque eles fizeram o planejamento, eles já previram que durante este ano eles iriam ultrapassar os 4.800.000, né? Então, eles foram e mudaram para esse tipo de tributação, outro regime. Aí, o que aconteceu? O contrato ficou oneroso para eles. Eles deixaram de lucrar e começaram a ter prejuízo com o contrato. Então, eles levaram até o fim, mas não tinha como prorrogar. Aí, eu lembrei que existe uma coisinha, né, na administração de contratos que chama reequilíbrio econômico, né, financeiro. O contrato, ele não pode ficar muito pesado nem para um, nem para outro. As partes, né, tem que igualmente sair lucrando e as condições contratadas, elas têm que permanecer para evitar prejuízo para um ou para outro. Então, a gente tem a possibilidade, ele demonstra que ele não se encaixava mais dentro da legislação e por isso foi obrigado a mudar e por isso ele demonstra dentro da planilha que os custos dele aumentou, né? Ele comprova que realmente aumentou. Pronto. E aí a gente faz isso daí e começa a pagar um valor a mais. O que foi que aconteceu agora em junho? Agora em junho, a AGU, porque todo mundo legisla, meu povo, a gente fica doido. Ó, tem as leis, tem os decretos, tem as medidas provisórias que o povo fica soltando. Aí tem as instruções normativas, tem as portarias. Isso tudo que eu estou falando é governo federal, né? Aí tem as orientações normativas, que é uma dessas, que vem da AGU. Aí tem as súmulas vinculantes, que vem do STF. Aí tem os acórdãos do TCU, que é do Tribunal de Contas da União. Aí, assim, todo mundo legisla. E aí você fica no meio doido. O que a AGU fez? Ela disse que as empresas que fossem contratadas dentro do Simples Nacional e durante a execução do contrato, mesmo que ela tenha tenha mudado, né, de regime tributário por força da lei, elas não terão direito a reequilíbrio econômico e financeiro. Aí eu digo, como é que incentiva desse jeito? Porque você obriga, a empresa vai
fecha um contrato com a gente, aí fecha um contrato com outra pessoa, a empresa está crescendo, né? Isso é algo bom para o país, está empregando mais pessoas. Aí ela é penalizada porque ela está crescendo. Ela não vai poder, vai ter que perder contratos. É muito louco. Mas é isso. Eu tenho um videozinho aqui bem rapidinho. Vamos ver se vocês conseguem ouvir e enxergar aí direitinho. Me falem. Deixa eu ver aqui se meu áudio está no máximo. Fala, galera. Eu sou o Moreira e esse é o canal Aprendendo. Estão vendo? Ouvindo? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é um regime tributário e quais são os principais tipos de regimes tributários existentes. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Então vamos lá. Regime tributário é um conjunto de leis que rege e indica de que forma a empresa deve pagar seus tributos ao governo. Existem basicamente 3 principais tipos de regimes tributários: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional é aquele regime que abrange o recolhimento de todos os impostos em uma única guia. Então a empresa vai pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ICMS e ISS em uma guia só. Para optar pelo Simples Nacional, a empresa deve faturar até 3 milhões e 600 mil por ano. Isso até 2017. Em 2018, esse limite vai subir para 4 milhões e 800 mil por ano. Uma informação importante do Simples Nacional é que, nesse caso, as empresas não pagam INSS sobre a folha de pagamento. Então, aqueles 20% de INSS patronal sobre a folha de pagamento não são pagos aqui, com exceção de algumas atividades. O Simples Nacional é dividido por anexos, onde cada anexo vai ter uma atividade específica. O anexo 1 são para empresas que exercem atividade comercial. O anexo 2 para indústrias. Anexo 3 para serviços como instalação, manutenção, lotéricas, entre outros. O anexo 4 para serviços como construção de imóveis, concessão de mão de obra, paisagismo, entre outros. Anexo 5, serviços de academia e desenvolvimento de softwares. E anexo 6, serviços de alta intelectualidade, como engenharia, odontologia e medicina. No lucro presumido, as empresas podem optar desde que faturem até 78 milhões por ano. Contudo, não são permitidas optar pelo lucro presumido empresas que exerçam atividades como bancos comerciais, mesmo que faturem menos de 78 milhões por ano. E as empresas que usufruem de benefícios fiscais ou tiveram lucros e rendimentos oriundos do exterior. As alíquotas pagas no lucro presumido são as seguintes: para PIS, 0,65% sobre a receita bruta. COFINS, 3% sobre a receita bruta. ISS, varia de acordo com o município. Vou colocar aqui de 2% a 5% sobre a receita bruta. ICMS, varia de acordo com o estado. Vou colocar aqui 17% sobre a receita bruta. E a contribuição social é 9% e o imposto de renda 15%. Mas não são sobre a receita bruta, são sobre a base de cálculo. E essa base de cálculo que dá o nome do lucro presumido. O lucro presumido chama-se assim porque presume-se que a empresa vai ter determinado lucro de acordo com as suas atividades. Por exemplo, para o imposto de renda, presume-se que empresas que exerçam atividades de combustível e gás natural, elas vão ter um lucro de 1,6%. Empresas de venda de mercadorias e produtos, 8%. Empresas de transporte de pessoas e segmentos financeiros, 16%. Empresas de serviços com alta intelectualidade, ou seja, produções segmentadas, 32%. Então, a base de cálculo será a receita bruta vezes essa presunção. Para a contribuição social, a mesma coisa. A diferença é que aqui só vão ter 2 faixas. Para atividades comerciais, industriais, hospitalares e de transporte, 12%. E para o restante, 33%. Ou seja, a base de cálculo vai ser a receita bruta vezes essas presunções. Há também, no lucro presumido, uma coisa que chama-se adicional de imposto de renda. O que é isso? Quando a base de cálculo superar os 20 mil por mês, nesse excedente deve se aplicar uma alíquota adicional de 10%. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que faturou 500 mil no trimestre, ela tem uma presunção de 32%, tanto para o imposto
3 meses, a gente vai ter que multiplicar os 20 mil vezes 3. Então, pegamos 160 mil menos 60 mil, que são 3 meses, aí a gente vai ter uma diferença de 100 mil. Sobre esse excedente, sobre esse resíduo, a gente aplica mais 10%. Então, nesse caso, mais 10 mil de imposto de renda adicional. Lucro real, é importante que vocês entendam a seguinte frase. Todas as empresas podem optar, mas algumas devem optar. Quais são as empresas que devem optar? Aquelas que faturam acima de 78 milhões, aquelas que usufruem benefícios fiscais, aquelas que possuem lucros ou rendimentos de capital oriundos do exterior, entre outras especificações. O lucro real, as alíquotas são as seguintes. Para PIS, é 1,65% sobre a receita bruta. Para COFINS, 7,6% sobre a receita bruta. A diferença é que esse regime é não cumulativo. O que isso quer dizer? Que a empresa ela pode compensar o PIS e o COFINS pagos nas compras nas vendas. ISS varia de acordo com o município, 2 a 5% sobre a receita bruta. ICMS varia de acordo com o Estado, 17% sobre a receita bruta. E a contribuição social e imposto de renda, elas são as mesmas do lucro presumido, 9% e 15% respectivamente. A diferença é que no lucro presumido, essas alíquotas são aplicadas sobre a base de cálculo. E aqui não, aqui é aplicado sobre o próprio lucro real, também chamado de lucro fiscal. O lucro real é o lucro líquido operacional, ajustado por adições, exclusões e compensações. E eu vou fazer um vídeo só de lucro real e vou explicar o que seria cada uma dessas especificações. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que curta, comente e compartilhe. Alguma dúvida? Vamos lá em frente. Faltam 3 slides. Eita, estou conseguindo acabar essas aulas tão cedo. Vocês estão tão quietinhos. Ó, gente, planejamento tributário, né? Vocês viram aí toda essa parte de regime tributário, o que é que está envolvido. Então, é preciso estudar, né? De preferência junto ao contador, né? Que é a pessoa indicada para isso, que tem uma formação mais específica. Qual vai ser, então, a melhor estratégia aí para a empresa? De acordo com o Silos, o planejamento refere-se, então, ao conjunto de procedimentos adotados pelo contribuinte, com o objetivo aí de eliminar, reduzir ou diferir para momento mais oportuno a incidência de tributos, né? Então, é preciso conhecer bem essa legislação, é preciso que tenha experiência, né? Há, contudo, certos limites que não podem ser ultrapassados pelo contribuinte. Esses limites, eles não se apresentam na legislação de forma tão objetiva, todavia, a diferença entre conceitos de evasão e elisão fiscal ajuda na compreensão adequada desses limites. Vamos lá. Elisão fiscal é a economia tributária resultante da adoção de uma alternativa legal menos onerosa ou de uma lacuna na lei. Aproveita aí de uma lacuna na lei. E a evasão fiscal é a prática que contraria a lei, né? Geralmente cometida após a ocorrência do fato gerador, que objetivando ocultar ou sonegar o pagamento do tributo. Vocês viram, gente? O pessoal descobriu aí que o Trump faz 10 anos que não paga imposto de renda, que o cara vive dizendo que é bilionário e pagou, parece que foi 100 mil dólares, uma coisa assim, de imposto de renda por lá. Então, é evasão fiscal, né? 5 etapas para realizar um planejamento tributário adequado. 1. Fazer um levantamento histórico da empresa, identificar aí a origem de todas as transações que são efetuadas e escolher a ação menos onerosa para os fatos futuros. 2. Verificar a ocorrência de todos os fatos geradores dos tributos pagos e, então, analisar se houve alguma cobrança indevida ou, então, um recolhimento a maior. Fique lá, checando. 3. Verificar se houve uma ação fiscal sobre os fatos geradores decaídos, né? Pois os créditos constituídos após 5 anos são indevidos. 4, ou seja, você percebeu ali, né? Que deixou de pagar.
aliás, que teve um fato gerador e o Estado não cobrou, então verifique aí, porque aí você não vai precisar pagar. Analisar anualmente qual a melhor forma de tributação do imposto de renda, né? E também da contribuição sobre o lucro, calculando aí de que forma, real ou presumida, a empresa pagará menos tributos. Foi o que aconteceu no caso da empresa que eu dei aqui o exemplo, né? No começo do ano, eles fizeram esse planejamento e perceberam, então, que eles precisavam mudar de regime. Levantar o montante dos tributos pagos nos últimos 5 anos para identificar se existem créditos fiscais não aproveitados aí pela empresa. E assim, encerramos a noite por hoje. Vocês querem reclamar de alguma coisa? Bocejei demais? Sim! Sim! Não. Toda vida que alguém responde assim, sim! Eu só lembro daquela brincadeira do Silvio Santos. Tu conhece, Josh? Tu conhece, Edinaldo? Da cabine. Eu acho que eu já ouvi. Você fica na cabine, ouvindo música. Aí você não escuta nada. Aí o Silvio Santos pergunta assim para o povo, para a plateia, e a pessoa não está ouvindo. Aí, sei lá, o menino já ganhou um celular. Aí ele vai e pergunta, você quer trocar esse celular por essa garrafa de plástico? Aí, depois que ele faz a pergunta, que o pessoal liga o som para a pessoa que está dentro da cabine, ela tem que responder sim ou não. Aí, geralmente, toda vida ela fala assim, sim! Toda vez que vocês respondem assim, eu lembro do Silvio Santos. Galerinha,